Milionário errou o caminho e parou num sítio perdido. E encontrou sua ex-namorada com um menino, Ana. O que você faz aqui? E esse menino? Quem é ele? A voz saiu rouca, quase sem ar. Porque o que Gustavo descobriria nos próximos minutos deixaria ele sem chão. Gustavo estava parado no meio da estrada de terra, a alguns metros dela, com o coração batendo forte demais e as pernas pesando como se o chão tivesse sugado toda a sua força. O carro preto de luxo estava parado atrás dele, levantando uma nuvem de poeira que o vento carregava devagar. O sol estava se pondo e a luz dourada pegava no rosto dela de um jeito que ele conhecia de cor. Era Ana, a mesma mulher que ele não conseguia esquecer. Não importava quantos anos passassem, não importava quantas conquistas ele tivesse acumulado. E ao lado dela, agarrado na saia do vestido simples, havia um menino. Um menino de olhos escuros, cabelo bagunçado, olhando para ele com uma seriedade que não combinava com a idade. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com aqueles olhos que carregavam uma história inteira. Uma história de amor, de traição, de dor guardada no fundo do peito por anos a fio. E então, antes que qualquer palavra saísse da boca dela, o menino deu um passo à frente, olhou direto para Gustavo e disse, com aquela voz pequena e firme: "Quem é esse homem, mãe?" Ana fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, Gustavo viu algo que nunca tinha visto nela antes. Não era raiva, não era saudade, era medo. E esse medo dizia que havia um segredo ali. Um segredo grande, um segredo que, quando revelado, mudaria a vida dos dois para sempre. Mas ele ainda não sabia. Nenhum dos dois sabia. Gustavo Mendes tinha tudo que o mundo chama de sucesso. Tinha 41 anos, ternos italianos, um relógio que custava o salário de 2 anos de um trabalhador comum. Tinha construtoras, contratos, uma sócia chamada Renata, que cuidava dos negócios com a frieza de quem nunca amou nada além do lucro. Tinha apartamento de cobertura em São Paulo, com vista para o mar, casa em Fernando de Noronha, convites para jantares com governadores. E desde sempre havia carregado o peso invisível de ser filho de Adelmo Mendes. Adelmo era um homem que media o valor das pessoas pela conta bancária e pelo sobrenome. Duro como o granito das construções que havia erguido, frio como os contratos que assinava sem pestanejar. Gustavo cresceu nessa sombra, aprendendo que amor de pai se parecia com aprovação, e aprovação se media em resultados. Então, Gustavo passava o tempo todo tentando provar para o pai que merecia a atenção dele. Era um poço sem fundo. Mas Gustavo não sabia disso ainda. Tinha uma coisa que não tinha preço, e que ele havia jogado fora com as próprias mãos 5 anos atrás. Tinha deixado ir embora o único amor verdadeiro da vida dele. Ana Regina Souza tinha entrado na vida de Gustavo de um jeito que ele nunca esperou. Não foi num jantar de gala, não foi numa festa de empresários. Foi num sábado comum, numa feira de bairro, quando ele, ainda jovem, foi buscar verdura para a mãe e bateu de frente com uma moça de cabelo solto que carregava uma cesta e ria alto de uma piada que a barraqueira tinha feito. Aquele riso! Meu Deus, aquele riso! Ele ficou parado no meio da feira, olhando para ela como idiota. Esqueceu as verduras, esqueceu o troco, esqueceu o próprio nome por um segundo. Ela olhou para ele, viu que ele estava olhando, e em vez de desviar o rosto como a maioria faria, ela inclinou a cabeça com curiosidade e disse: "Você perdeu alguma coisa, moço?" "Acho que sim." Ele respondeu sem pensar: "Acho que acabei de perder o juízo e me apaixonar." Ela riu de novo, e ele ficou apaixonado de vez. Foram 3 anos. 3 anos de um amor que não tinha nada de perfeito e tinha tudo de real. Naquela época, Gustavo já vinha de uma família rica. O nome Mendes abria portas em São Paulo. Mas quando estava com Ana, ele esquecia disso. Ela o amava sem olhar para o sobrenome, sem olhar para o relógio no pulso, nem para o carro na garagem. Ela olhava para ele, para o coração dele, e era a primeira vez na vida que alguém fazia isso. Nas noites em que não tinham compromisso com ninguém, ficavam na varanda do apartamento dele olhando para a rua e ela dizia: "Gustavo, você sabe o que é a coisa mais bonita do mundo?" "O quê?" "Ter alguém do lado que faz a noite parecer menor." Ele jurava que ia casar com ela, jurava de joelho que ia envelhecer do lado dela. Tinha certeza, a certeza boba e bonita de quem ainda não aprendeu que a vida cobra caro de quem jura. Então, Adelmo apareceu. Quando descobriu que o filho estava namorando com uma professora de escolinha de bairro, sem família nem propriedade, convocou Gustavo para um jantar e colocou as cartas na mesa com a frieza de quem está fechando um contrato. "Você termina isso agora, ou eu te retiro da empresa, do testamento e do meu nome."
escolha. Gustavo olhou para o pai, aquele homem que ele havia passado a vida inteira tentando impressionar. Aquele homem cuja aprovação era o único prêmio que nunca chegava, não importava o quanto ele tentasse. E então, disse algo que Adelmo jamais esperava. Não. Gustavo disse, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Eu não troco o amor da minha vida por herança nenhuma. Ana não é um problema para resolver, pai. Ela é a mulher que eu amo. E se o senhor não consegue entender isso, então é o senhor quem está perdendo. Adelmo ficou em silêncio. Mas seus olhos disseram o que a boca não disse, que aquele não era o fim. Era o começo de uma guerra que o filho não sabia que estava começando. Na semana seguinte, Adelmo chamou Renata. Renata, que sorria com os lábios, mas nunca com os olhos. Renata, que havia meses plantando veneno no ouvido do velho. Que Ana era interesseira, que estava atrás do dinheiro, que era um peso para o futuro do rapaz. E juntos, pai e sócia, tramaram o que seria o golpe mais cruel que dois corações apaixonados poderiam sofrer. Planejaram uma reunião urgente de negócios no Rio de Janeiro. Uma reunião que só Gustavo poderia resolver, diziam. Uma crise na obra, contratos em risco, o nome da família em jogo. E Gustavo, que ainda não enxergava a armadilha, foi. Foi porque ainda acreditava no pai. Foi porque ainda tentava provar que merecia o respeito de um homem que nunca ia dar esse respeito de graça. Enquanto Gustavo estava no Rio de Janeiro, sem saber de nada, Ana foi chamada na sede da empresa em São Paulo. Não por Gustavo, por Renata. Ana chegou sem saber o que a esperava. Foi recebida numa sala fria com aquela mulher de sorriso de lâmina do lado de fora e gelo por dentro. E Adelmo Mendes, sentado à cabeceira da mesa como um juiz que já havia decidido o veredicto. Sente-se, minha filha, Adelmo disse, e o minha filha soou como uma ofensa disfarçada de cortesia. Gustavo pediu que eu tivesse essa conversa com você. Ana sentiu o chão escorregar antes mesmo de ouvir a próxima palavra. Meu filho me pediu para ser honesto com você porque ele não teria coragem. Adelmo continuou com a voz pausada de quem ensaiou cada sílaba. Gustavo está bem, mas a vida dele tomou um rumo que não tem espaço para você. Ele é de outra classe, Ana. Ele tem obrigações, compromissos, um futuro que foi construído ao longo de gerações. E você? Você é uma pessoa boa, com certeza, mas não é o que ele precisa, Renata acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele não sabe como terminar. Você sabe como são os homens. Então a gente resolveu fazer isso por ele, para poupar vocês dois. Ana olhou de um para o outro. O coração batia tão forte que ela quase não conseguia ouvir as palavras. Gustavo disse isso? Ela perguntou com a voz firme, apesar do tremor por dentro. Ele disse que você nunca ia se encaixar. Adelmo respondeu sem piscar, que foi bonito enquanto durou, mas que vocês são de mundos diferentes, e mundos diferentes não constroem futuro juntos. Cada palavra foi colocada com cuidado cirúrgico para que doesse no lugar certo. Para que ela saísse dali sem querer voltar. Para que ela sumisse antes que Gustavo voltasse do Rio. E funcionou. Porque Ana era forte, mas não tinha como se defender de uma mentira que ela não sabia que era mentira. Ela saiu daquela sala com o coração partido em pedaços que ela nem sabia que existiam. E ninguém viu as lágrimas. Ela segurou até sair do prédio. Segurou até entrar no ônibus. E chorou o caminho inteiro de volta, com o rosto virado para a janela, porque chorar diante de desconhecidos ainda era menos doloroso do que entender o que tinha acabado de acontecer. Gustavo não estava lá. Essa foi a parte que nunca curou direito. Quando voltou do Rio de Janeiro, ele nem imaginava o que o esperava. O pai logo falou. Meu filho, Ana foi embora. Veio até a empresa enquanto você estava no Rio. Disse que vocês eram de mundos diferentes. Que ela não se encaixava na vida que você tem, e foi embora sem deixar endereço. O silêncio que veio depois durou um tempo que ele não soube medir. Ela disse isso com todas as letras. Gustavo ligou para Ana, chamou de novo. Ela não atendia, mandou mensagem, nenhuma resposta. Foi até o apartamento onde ela morava. A vizinha informou que ela havia saído com as malas mais cedo naquele dia. Sumiu. Gustavo ficou parado na calçada na frente daquele prédio, com o celular na mão, sem entender o que havia acontecido. Sentou no banco de uma praça do outro lado da rua e ficou ali por horas. Não chorou de imediato. Ficou só olhando para o nada, processando uma dor que não tinha nome e uma traição que ele atribuiu ao amor, sem saber que a traição vinha de outro lugar. Tentou procurar Ana por semanas. Amigos em comum, redes sociais, até um detetive particular que não encontrou nada. Ela havia sumido do mapa.
E com o tempo, como os homens que não foram ensinados a lidar com dor costumam fazer, ele enterrou. Construiu por cima, ergueu paredes de concreto, assinou contratos e fingiu que estava bem. Mas havia uma dor no fundo que nenhum contrato curava. E havia uma mulher que ele não conseguia esquecer, não importava quantos anos passassem. O que aconteceu depois, Ana nunca contou para ninguém, além de Deus, porque algumas histórias são pesadas demais para serem carregadas em voz alta. São histórias que a gente murmura de joelho no chão, de madrugada, quando o filho está dormindo e a força acabou, mas a fé ainda tem um fiapo aceso. Quando saiu daquela empresa, Ana não tinha para onde ir. A família dela era pequena e distante, no interior do Piauí. Não tinha dinheiro para a passagem. Não tinha amigos que pudessem abrigar alguém com um coração partido. E uma vida que tinha desmoronado em 2 horas dentro de uma sala fria. Pegou uma pensão no centro da cidade. Quarto pequeno, janela que dava para um muro, colchão fino que doía a coluna. Pagou o primeiro mês com o que tinha na poupança. Começou a procurar trabalho, como professora substituta. A vida estava dura, mas ela respirava. Estava de pé. Então, 6 semanas depois da separação, numa manhã de terça-feira, ela foi ao banheiro da pensão com um teste de farmácia na mão. Ficou olhando para o resultado por tanto tempo que não conseguia acreditar. Ela estava grávida. Ela se sentou no chão frio do banheiro e ficou ali por um tempo que não soube medir. Não chorou de imediato, ficou só olhando para o nada, com o teste na mão, sentindo o mundo girar ao redor de um ponto fixo que era aquele resultado. E então colocou a mão na barriga, numa barriga que ainda não mostrava nada, e disse em voz baixa para o silêncio e para Deus que ela sabia que estava ouvindo. Vai dar tudo certo, eu e você. Deus está sempre conosco. Ligou para Gustavo 12 vezes. 12. O telefone chamava e chamava. Na 12ª vez, caiu em caixa postal. Na 13ª, não chamou mais. Número bloqueado. Escreveu cartas então. De próprio punho, 3 cartas longas que contavam tudo. A gravidez, o medo, o amor que ela ainda sentia apesar de tudo, o pedido de que ele ao menos soubesse que ia ser pai. Mandou pelos correios com aviso de recebimento. Esperou. As cartas chegaram. Foram assinadas, mas a resposta nunca veio. E Ana, sem saber que as cartas tinham sido interceptadas, concluiu o que qualquer pessoa concluiria. Que ele havia escolhido. E que a escolha não era ela. O que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que as cartas haviam chegado, mas nas mãos erradas. E que Renata as havia guardado numa gaveta com a mesma frieza com que guardava contratos que precisavam desaparecer. 2 corações que haviam se amado de verdade, separados não pelo desamor, mas pela mentira de quem nunca entendeu o que é amar de verdade. Então Ana escolheu. Escolheu sobreviver. Os meses de gravidez foram os mais difíceis da vida dela. Dava aula substituta quando chamavam, às vezes 3 dias por semana, às vezes nenhum. Comia o que dava. Teve semanas em que o jantar era pão com margarina. Teve uma semana em que foi arroz puro. Ela comia devagar, em silêncio, com a mão na barriga, contando uma bênção por cada mordida, porque pelo menos tinha seu filho. No 7º mês, desmaiou num ponto de ônibus. Acordou na casa de uma senhora que não conhecia, Dona Filomena, 71 anos, que estava esperando o ônibus e viu a moça grávida cair e não pensou 2 vezes. Levou para casa, deu caldo de galinha, colocou para deitar. Como é seu nome, minha filha? Ana. Ana, que nome bonito. A senhora foi até a janela, olhou para fora como quem olha para Deus. Eu pedi para o Senhor essa semana que eu pudesse ajudar alguém, alguma alma que precisasse de uma mão. Parece que foi você. Ana chorou ali, no travesseiro da cama de Dona Filomena, aquele choro que ela tinha segurado por meses. E a senhora ficou do lado, passando a mão no cabelo dela, sem dizer nada, porque às vezes consolo não é palavra, é só presença. Ficou na casa de Dona Filomena por 3 semanas. Quando o bebê nasceu, a senhora estava na sala de espera do hospital público, rezando com o terço na mão. Davi chegou ao mundo às 4 da manhã de uma sexta-feira de inverno. Pequeno, vermelho, com um choro que encheu o corredor. Ana segurou o filho no colo pela primeira vez e sentiu uma coisa que não tem nome certo na língua portuguesa. Uma mistura de amor absoluto e terror absoluto, porque aquele ser pequenininho dependia dela inteirinha. E ela não tinha nada. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha família perto. Tinha fé. E tinha 2 braços que iam segurar esse menino enquanto houvesse vida neles.
Deus, eu não sei como. Ela murmurou ali mesmo no hospital, com o bebê no peito. Mas eu sei que o Senhor sabe, e eu vou confiar que o Senhor me ensina o caminho. Foi a oração mais simples que ela já fez. A mais simples, e foi a mais respondida. Quando Davi tinha 3 meses, Ana estava de mala pronta, sem saber para onde ir. A pensão não dava mais para pagar. Dona Filomena queria ajudar, mas morava com o genro e não havia espaço. O assistente social do hospital tinha indicado um abrigo. Ana foi ver o abrigo e voltou chorando, porque informaram que não tinha mais vaga. Naquela noite, sentou na calçada na frente da pensão com o bebê no colo, olhando para o céu sem estrelas daquela cidade grande, e disse: Senhor, eu precisava de um sinal agora. Qualquer um. Só para saber que o Senhor ainda está vendo. Na manhã seguinte, Dona Filomena ligou. Ana, tem um homem aqui que eu conheço da igreja. Ele tem um sítio no interior que está parado faz tempo. Eu falei de você. Ele quer conversar com você. Seu Benedito Alves tinha 78 anos, cabelo branco, olhos pequenos e espertos, jeito manso de falar que fazia as palavras chegarem mais fundo. Ele se sentou na frente de Ana, olhou para o bebê dormindo no colo dela e disse sem rodeio: Eu sou velho. Minha mulher foi embora faz 8 anos. Meus filhos moram em Minas Gerais e não têm tempo nem de ligar direito. Esse sítio onde eu nasci está parado, a casa ficando velha, e meu coração fica pesado toda vez que eu penso nisso. Ele parou. Olhou para ela com aqueles olhos que viam longe. Você pode morar lá, cuida da casa, planta o que quiser, cria o menino com paz. A Filomena me falou muito bem de você, então eu confio. Precisamos ajudar o próximo, assim como Deus nos ensinou. Ana ficou olhando para ele sem conseguir falar. Senhor, muito obrigada. Não sei como te agradecer. Eu pedi um sinal a Deus e ele mandou você. Ela caiu em lágrimas. Ele se levantou devagar, como os velhos levantam com cuidado, e disse: Agradece cuidando de você e desse menino lindo. Ana foi para o sítio naquela semana. A casa era velha mesmo. Telhado com infiltração num canto, porta de madeira que fechava mal, janelas sem vidro, só com tela de arame, piso de cimento frio. Mas tinha um quintal grande, com uma mangueira velha no meio que dava sombra no fim de tarde. Tinha um poço com água limpa. Tinha silêncio, tinha paz. Ela pintou a porta de azul, porque o azul era a cor que Davi olhava quando olhava para o céu e sorria. Plantou horta, criou galinhas, aprendeu com a vizinha mais próxima, Dona Lourdes, que morava a 2 quilômetros de distância e vinha de bicicleta trazer ovo e conselho toda semana, como se cuida do sítio em tempo de seca. Seu Benedito aparecia todo mês. Tomava o café dele, brincava com Davi, contava histórias da época em que o sítio era cheio de vida, de quando a mulher dele ainda estava viva e os filhos corriam pelo pasto. E antes de ir embora, sempre deixava um envelope em cima da mesa sem dizer nada. Ana abria depois e via que tinha algum dinheiro dentro. Ela caía em lágrimas. Deus mandava anjos o tempo todo, respondia suas orações. E todo mês, quando o envelope chegava, ela agradecia de joelho. A vida no sítio não era fácil, mas era digna. E dignidade, ela aprendeu, que vale mais do que qualquer coisa. Teve mês que a horta não dava o suficiente, que o crochê que ela fazia de noite, depois que Davi dormia, não vendia, que o dinheiro não dava. Ela ficava na cozinha, depois da meia-noite, fazendo conta no caderno à luz da lamparina, quando a energia caía, e pedia a Deus que mostrasse o caminho. E sempre aparecia. Sempre. Uma vizinha que precisava de alguém para dar aula particular. Uma encomenda de crochê que chegava de repente. Uma galinha que dava mais ovo aquela semana. Eram gestos pequenos, mas Ana sabia que era Deus cuidando dela e de Davi. Quando Davi fez 5 anos, Ana levou ele ao postinho do interior. Ele estava sentindo algumas dores no coração. Falava com aquela vozinha de criança que parte o coração. Mamãe dói aqui. Ele falava colocando a mãozinha no coração. Então, o médico do postinho chamou Ana para conversar com um rosto sério, e foi naquele momento que tudo desmoronou mais uma vez. Dona Ana, o coração do Davi tem uma alteração, ele precisa de acompanhamento e vai precisar de uma cirurgia urgente. Ela saiu do postinho andando devagar, com Davi de mãos dadas, olhando para o horizonte que era largo e alaranjado naquela tarde de sertão, e fez o que já tinha aprendido a fazer quando a notícia era grande demais para carregar sozinha. Falou com Deus. Senhor, eu aguento muito. O Senhor sabe que eu aguento. Mas o coração do meu filho eu entrego nas suas mãos, porque o meu não aguenta pensar no que pode acontecer. Cuida dele. Por favor, cuida do meu Davi. Nos dias seguintes, ela fez de tudo para conseguir o dinheiro da cirurgia de Davi.
Saía em porta vendendo o crochê. Pegou um empréstimo no banco com juro alto. Mesmo assim, o dinheiro ainda não dava. O valor da cirurgia em São Paulo era alto demais para uma mulher sozinha num sítio do interior. Mas Ana ainda acreditava e orava. E às vezes, nas madrugadas em que Davi estava com febre e o coraçãozinho dele disparava e ela ficava com a mão no peito do filho, contando os batimentos, as lágrimas caíam, mas ela sabia que Deus estava com ela o tempo todo. E ela chorava baixinho e pedia a Deus o tempo todo por um milagre. Ela murmurava para o escuro: Senhor, eu preciso de ajuda. Uma ajuda que só o Senhor tem o poder de fazer. Só o Senhor pode mandar. No dia seguinte aconteceu o inesperado. Um carro preto de luxo parou na frente da casa, de porta de madeira velha. Gustavo parou na frente da casa. E foi ali que tudo mudou. Ele entrou na cozinha como quem entra em terreno desconhecido. Olhou para as paredes com fotos de Davi. Olhou para a toalha de crochê colorida que cobria a mesa. Olhou para aquela vida simples e honesta que ela havia construído do zero, sozinha, com as mãos e com a fé. E sentiu vergonha. Uma vergonha que subia do fundo do estômago e queimava. O menino apareceu na porta da cozinha. Parou. Ficou olhando para o homem de terno com aquela seriedade de 5 anos que fazia qualquer adulto se sentir examinado. Você é rico? Gustavo olhou para a criança. Tinha algo naquele rosto que puxava por dentro. Algo que ele estava tentando identificar, mas que o coração já sabia antes da cabeça entender. Por que você pergunta isso? Porque você tem carro bonito, e sapato bonito, e o cabelo arrumado. O menino inclinou a cabeça. Mas os ricos que eu vejo na televisão não parecem felizes. Você é feliz? O silêncio que veio depois foi o mais honesto da vida de Gustavo, porque a resposta era não. E ele nunca tinha dito isso para ninguém. Davi. Ana chamou baixinho. Vai lá fora brincar com as galinhas. As galinhas não querem brincar comigo hoje, mãe. Vai convencer elas. Gustavo sorriu. O menino saiu. Os dois ficaram sozinhos na cozinha com o cheiro de café entre eles e 5 anos de silêncio que precisavam ser ditos. Me conta, ele disse. E quando ela olhou para ele sem entender, ele completou. Me conta tudo, do começo. Eu preciso saber tudo que eu perdi. Tudo que você viveu. Eu mereço ouvir. E você merece ser ouvida. Ana olhou para ele por um longo tempo e então sentou de frente para ele, pôs as mãos na mesa e começou a contar. Contou o que Adelmo e Renata disseram naquela sala fria. Cada palavra. Contou sobre Dona Filomena, seu Benedito e a casa ele deixou para ela morar. Contou sobre a fome que passou e com os olhos cheios de lágrimas contou sobre Davi. Sobre a cirurgia que ele precisa fazer urgente. Gustavo ouviu tudo sem interromper, com os cotovelos na mesa e o rosto nas mãos. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio. A raiva que ele sentia não tinha endereço certo para pousar. Era a raiva de quem entende que perdeu 5 anos, que perdeu o nascimento do filho, que deveria ter estado presente, que perdeu tudo isso não por covardia própria, mas por uma mentira arquitetada por aqueles que diziam amá-lo. Eu não sabia de nada disso, Ana. Ele disse agora com as lágrimas caindo pelo seu rosto. Ana levantou os olhos assustada. Não esperava por essa resposta. Então Gustavo olhou para ela. Ana, eu preciso te contar uma coisa também. Ele disse, com a voz que começava a rachar. O dia que você foi chamada na empresa, eu não sabia. Eu estava no Rio de Janeiro numa reunião que meu pai marcou. Uma reunião que agora eu entendo que foi arranjada para me tirar de São Paulo. Quando voltei, você tinha sumido. E meu pai me disse que você foi até a empresa e disse que não queria mais, que éramos de mundos diferentes. Ana ficou muito quieta. O seu pai disse isso? Sim. Gustavo fechou os olhos por um segundo. Eu acreditei. Tentei te procurar mesmo assim, mas... acreditei. E eu nunca deveria ter acreditado. Eu deveria ter te procurado até o fim do mundo se fosse preciso. Ana caiu em lágrimas. Agora tudo fazia sentido. Os dois estavam finalmente entendendo. 2 corações que jamais haviam parado de se amar. Separados não pelo desamor, não pela diferença de classe, não por escolha de nenhum dos dois. Separados por um homem amargo que nunca entendeu de amor. E por uma mulher que sorria com a boca, mas carregava inveja por dentro. Uma armadilha. Um golpe cuidadosamente montado para afastar 2 corações que se amavam verdadeiramente. Ana disse. Eu liguei 12 vezes, Gustavo. 12. Ela disse. Depois escrevi cartas. 3 cartas contando que estava grávida, contando que estava sozinha, contando que tinha medo, mas que ia criar nosso filho. Só queria que você soubesse. Ela parou.
respirou. As cartas chegaram, mas nunca tive resposta. Gustavo abriu a boca. Um fio de gelo desceu pela espinha. Agora eu entendo, porque nunca me respondeu, disse Ana com a voz falhando. Não foi você quem recebeu. Foi nesse momento que o carro de Renata parou lá fora. Renata desceu com 2 advogados. Gustavo reconheceu um deles, Marcos, o advogado da família. Renata entrou sem ser convidada. Olhou para a cozinha simples, para a toalha de crochê, para a chaleira velha, com aquele olhar de quem acha que está num lugar abaixo de si. Que bela vidinha você construiu aqui. Ela disse para Ana com um sorriso que era lâmina. Ana não respondeu. Ficou onde estava, com aquela serenidade de sempre. Gustavo então disse, como você me achou aqui? Vou ser direta. Renata virou para Gustavo. Seu pai deixou instrução clara, seguir você. E tem mais, ela continuou. Ele mandou dizer que se voltar para essa aí, corta você de toda a herança. Você que escolhe, ou vai embora agora comigo, ou assina aqui deixando tudo para trás. Gustavo olhou para os papéis. Olhou para a janela, onde sabia que Davi estava lá fora, brincando com as galinhas que não queriam brincar com ele. Aquele menino que tinha perguntado se ele era feliz. Aquele menino que tinha passado 5 anos de sofrimento com a mãe e sem ter um pai. Aquele menino que tinha o nariz dele e os olhos de Ana e um coraçãozinho que precisava de cirurgia. Olhou para Renata. Sabe o que é engraçado? Ele disse com uma calma que não existia nele antes daquela tarde. Eu passei 5 anos construindo coisas que eu achava que iam me fazer sentir completo. Contratos, prédios, conquistas. E em nenhum momento eu me senti como me sinto agora, parado nessa cozinha simples que cheira a café. Ele pegou a pasta de documentos e fechou. Eu não assino nada. Gustavo, você vai perder tudo. Eu já perdi. Perdi 5 anos atrás quando meu pai e você fizeram uma armadilha e separaram 2 corações que se amavam de verdade. Ele olhou para Renata com firmeza. E você sabia. Você escondeu as cartas e ficou quieta. Ficou quieta e guardou aquelas cartas numa gaveta como se fossem papéis sem importância, quando eram as palavras de uma mulher grávida sozinha, pedindo ao pai do filho que ao menos soubesse que ele ia existir. Renata não disse nada. O silêncio dela confirmou. Gustavo continuou. Vai embora, Renata. Nunca mais volte aqui e diga ao senhor Adelmo Mendes que o filho dele morreu para ele. Não irei voltar mais. O meu lugar é aqui, com minha família, de verdade. Renata saiu com os 2 advogados sem olhar para trás. E ali naquele momento, Ana e Gustavo se abraçaram como nunca. Como se aquele abraço apagasse a saudade de 5 anos longe. Davi foi operado numa terça-feira de manhã, na semana seguinte, no melhor hospital cardíaco de São Paulo. Gustavo vendeu seu carro para pagar a cirurgia, o único bem que tinha ficado depois de seu pai tirar tudo dele. Ana e Gustavo ficaram no corredor do hospital aflitos, esperando a cirurgia acabar. Quando o médico saiu da sala, retirou a máscara e sorriu. E disse, a cirurgia. Correu tudo bem. Ana levou a mão à boca e o grito que saiu foi pequeno e abafado. Mas era de quem tinha carregado um medo enorme por tempo demais e agora podia, finalmente, soltar. Gustavo a abraçou e ela deixou. Fechou os olhos no ombro dele e murmurou o que ela murmurava desde cada momento em que não havia mais chão, mas havia ainda fé. Obrigada, Senhor, obrigada. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca me abandona. E Gustavo, que não dobrava o joelho para nada há muitos anos, fechou os olhos naquele corredor de hospital e agradeceu também. Do jeito simples, mas verdadeiro. 3 meses depois, Davi já corria pelo sítio com a cicatriz no peito que ele mostrava para qualquer um que quisesse ver, como se fosse medalha. É a marca de quando meu coração ficou forte. Ele explicava para Dona Lourdes que vinha de bicicleta com ovo e conselho como sempre. Naquela tarde de sábado, Gustavo chegou no sítio com uma pipa nova que ele tinha comprado numa cidade vizinha, porque Davi havia falado uma vez, de passagem, que queria aprender a soltar pipa. Gustavo tinha anotado isso, tinha guardado. Tinha voltado com a pipa. Era um pai aprendendo. Chegando atrasado, mas chegando. Eles correram pela estrada de terra, o menino com a pipa, o homem de gravata que tinha tirado o paletó e estava descalço na terra batida, rindo de um jeito que Ana não via nele desde antes de tudo. Seu Benedito estava na varanda tomando café, observando com aquele sorriso de quem sabe reconhecer quando Deus arrumou uma coisa que estava torta. Pai! Davi gritou, e a palavra saiu natural, sem cerimônia, como se tivesse sempre estado lá. A pipa tá caindo!
Segura a linha! Ana estava na porta da casa olhando os dois brincando, e as lágrimas desceram pelo seu rosto. Gustavo segurou a linha com os olhos cheios de lágrimas. Depois, o menino parou de repente, virou para Gustavo com aquele jeito sério dele e abraçou. E disse com aquela voz pequenininha: Pai, te amo. Gustavo caiu em lágrimas, Ana também. E seu Benedito, que estava ali tomando seu café na frente da casa, se emocionou tentando disfarçar as lágrimas. Ana ficou ali olhando o homem que tinha sido tirado dela, que tinha sofrido, que tinha aprendido, que tinha voltado não com desculpa, mas com presença, que tinha ficado 6 horas num corredor de hospital sem sair do lugar, que tinha comprado uma pipa porque o filho tinha mencionado de passagem que queria aprender, e pensou que às vezes a vida dá uma segunda chance não porque a gente merece, mas porque Deus sempre tem o melhor para a gente. E porque a mentira, por mais bem arquitetada que seja, não consegue apagar o que é verdadeiro. Havia sido necessário um golpe, uma separação, 5 anos de dor, um sítio perdido no interior e um GPS que errou o caminho para que a verdade finalmente aparecesse. E mostrar que quando o amor é verdadeiro, nada e nem ninguém pode destruir. Gustavo foi até Ana e ficou na frente dela, olhando para aquele rosto que o tempo tinha marcado de luta, mas que ainda era o mais bonito que ele já tinha visto. E disse, com a voz que já não tentava esconder nada: Ana, o que é verdadeiro, nada e nem ninguém separa. Você aceita se casar comigo? Ela ficou olhando para ele por um momento. O vento morno da tarde mexia no cabelo dela. Lá no fundo, Davi gritava de alegria com a pipa no céu. E as lágrimas desceram antes que a resposta viesse. Sim, ela disse. Sim. E os dois se beijaram ali mesmo, no batente daquela casa simples, no interior. Eles se casaram alguns meses depois, numa cerimônia simples, na igrejinha da cidade mais próxima, sem ternos italianos, sem convites para pessoas que não importam. Gustavo comprou o sítio de seu Benedito com o dinheiro que restou da venda do carro e reformaram a casa. O pai de Gustavo, quando soube de tudo, fingiu que o filho estava morto para ele também. Renata nunca mais apareceu. E eles foram felizes, ali, os 3, depois os 4, quando Deus mandou mais um filho 1 ano depois. A mentira havia separado 2 corações, mas o amor verdadeiro nunca pode ser separado, e a fé que nunca deixou de existir, mesmo nos piores momentos, nem nas noites mais escuras. Essa foi a prova maior de todas. Fim! Se essa história tocou o seu coração, deixa seu comentário. Eu amo muito ler sua opinião. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias cheias de emoção, fé e amor verdadeiro como essa. Até a próxima.